meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje, terça-feira, 23 de junho de 2020. E a nossa leitura diária da Escola Bíblica Dominical do dia de hoje se intitula Não é possível entrar em combate sem a cobertura da oração. O texto bíblico está em Lucas capítulo 21, no versículo 36, que diz: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Estas são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo sobre permanecer vigilante e em oração. Uma outra versão bíblica nos ajuda no entendimento, né? Ela diz assim: fiquem atentos e orem todo o tempo, a fim de terem força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficarem de pé diante do Filho do Homem. Vigiar por um pequeno espaço de tempo não é uma tarefa difícil. Agora, quando se trata de uma vigilância constante, vigiar o tempo todo, já não se torna uma tarefa tão fácil. Até mesmo pelas limitações da carne, porque vem a canseira, vem as distrações, vem as aflições da vida, temos que lidar com tudo isso. A gente pode ver um exemplo sobre vigilância, que está em Mateus, no capítulo 26, versículo 36, quando o Senhor Jesus Cristo, naquela difícil madrugada lá no jardim do Getsemane, algumas horas antes dele entregar a sua vida, e ele estava ali em agonia, quando ele disse aos seus discípulos, ficai aqui e eu vou um pouco mais além orar. Um tempo depois, ele volta, então ele encontra os discípulos dormindo. Então ele diz assim aos discípulos, faz uma pergunta: nem por uma hora, que a gente entende aqui é que depois de uma hora que ele está orando, os discípulos já estavam dormindo. E ele então diz: nem por uma hora pudeste vigiar, olha a palavra, vigiar, pudeste vigiar comigo? E ele completa então dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, veja que tem momentos que é difícil de se manter em constante vigilância, E o Senhor Jesus, então, aqui usou a sonolência de Pedro, dos discípulos, para preveni-los, das tentações que viriam, A maneira de vencer as tentações é orando e vigiando. Vigiando, o crente ele consegue escapar de alguns males, Porém, sem oração, ele não terá força para vencer os muitos embates espirituais. Quando o crente ora, ele fica fortalecido a sua defesa espiritual. Mas se ele não vigiar, pelas fraquezas da carne, ele pode acabar caindo numa astuta cilada do inimigo. Então, vigiar e orar é como um trilho de trem. Se faltar uma das linhas férreas, o trem vai desencarrilhar. Então, observa que Jesus disse: vigiai, fiquem atentos e orem todo o tempo, a fim de terem forças para escapar de tudo o que deve acontecer. É possível vencer, sim, os embates espirituais, mas precisa, dessas duas linhas férreas estarem em perfeitas condições de uso, Uma linha férrea se chama oração e a outra se chama vigilância. Fazendo isso, estamos prontos para escapar de tudo o que pode vir. E desta forma ficar, ou se manter em pé diante do Filho do Homem. Ficar em pé aqui, significa estar pronto para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, e tenha aí uma excelente terça-feira.